Agenda cheia não é sinal de prosperidade. Existe uma frase que muitos médicos gostam de falar e se vangloriam por isso, que é: estou com a minha agenda cheia, minha agenda lotada. E na verdade, com o tempo, isso ficou insustentável. Acaba que é diretamente proporcional a essa sobrecarga, essa busca incessante numa agenda cheia. E o porquê que ele busca tanto essa agenda cheia? Status. Quem nunca, né? Falou, nossa, o meu médico só tem vaga pra sei lá quando. Talvez o sucesso não esteja nisso. Vou ter que colocar um paciente a cada 15, 20 minutos. Quando você percebe, você tanto está tendo atendimentos superficiais, com resultados não ideais. Isso não é uma agenda cheia de sucesso com a medicina que a gente acredita, né? Não é uma agenda que vai trazer resultados. O objetivo do médico deveria ser em como aumentar o valor da sua consulta, no sentido da qualidade. Um dos meus pontos de inflexão foi quando eu comemorei o paciente faltou. A sobrecarga, ela não é só no sentido de volume de pacientes, ela é mental também. Você fazer a diferença na vida de alguém, você com o tempo começa a observar que nem isso você está fazendo mais. Da sua percepção, né? Quando você acabava me enxergando nessa vida, o que você tinha em mente ali? A sua percepção era de alguém que não estava dando certo? Infelicidade. Você começa a se questionar muito se você está no caminho certo. E aí você percebe que o seu propósito de vida está sendo deturpado, ele está sendo apagado. Será que esse modelo atual que eu estou trabalhando, ele está sendo benéfico para mim, do ponto de vista mental também? Sejam bem-vindos, esse é o terceiro episódio do Código Valora, onde a gente decodifica as regras por detrás da medicina valorizada. E hoje a gente vai falar exatamente disso. O quão você ter uma agenda cheia é sinônimo de sucesso. Seja muito bem-vindo, eu sou a doutora Nayara Curti, neurologista e fundadora da Valora Med Club. Eu sou o Dr. Renan Gerbelli, ortopedista, gestor em saúde e cofundador da Valora Med Club. E eu quero começar perguntando para a Nayara, como que você enxerga, Nayara, essa questão do médico sempre visar uma agenda cheia, uma agenda lotada? Atualmente a gente vê pessoas cada vez mais dentro da medicina tendo crise de ansiedade, burnout, e isso por si só acaba que é diretamente proporcional a essa sobrecarga, essa busca incessante numa agenda cheia. E o porquê que ele busca tanto essa agenda cheia? Olha, antes a gente pensava em um médico de sucesso, a gente pensava no médico com a agenda cheia, com fila de espera, aquele médico que, nossa, só consulta para daqui 3 meses, era algo realmente, assim, status, né? A gente tinha aquela impressão de status relacionado a isso. Quem nunca, né? Falou, nossa, o meu médico só tem vaga para sei lá quando. E, na verdade, com o tempo, isso ficou insustentável. Agenda cheia não é sinal de prosperidade. Pelo contrário, hoje em dia, como a gente comenta, o médico está fazendo conta em horas. Então, assim, quantos pacientes eu vou ter que atender para chegar naquele objetivo tal? Ou se trabalha num convênio, vou ter que colocar um paciente a cada 15, 20 minutos, a agenda explodindo. Isso não é... Isso é 20 minutos sobrando. E isso não é uma agenda cheia de sucesso. Não é uma agenda com a medicina que a gente acredita, né? Não é uma agenda que vai trazer resultados. É uma agenda de tocação, né? Então, eu percebo muito que isso mudou. A medicina mudou. E a medicina moderna, ela não permite mais isso se você quer fazer a diferença na vida do seu paciente. Se você quer realmente dar resultados, se você quer trazer sucesso para o seu consultório. Hoje a gente precisa pensar em outras formas de valorizar o atendimento e estender o atendimento, dar um atendimento de qualidade, com escuta, com proximidade e realmente com resultados. Isso não é possível fazer numa consulta de 15 minutos. O paciente do particular, o que ele visa muito também é um atendimento a um curto prazo, né? Ele quer ser atendido hoje, ele quer ser atendido amanhã, e para isso você precisa ter uma agenda inteligente, onde você consiga dar essa abertura para os novos pacientes que estão chegando e querendo passar com você, mas e que você mantenha assistências com o que você já tem. E por isso que muito gira em torno do preço.
muito gira em torno da sua comunicação, para daí você, de fato, comunicar diretamente com o seu ICP, com o seu consumidor final ideal. Agora, lógico que existem colegas que não estão nessa realidade, eles estão dentro de convênios, onde que para justamente atingir essa receita que ele busca para ter uma qualidade de vida, fazer as suas viagens, colocar o seu filho na melhor escola que ele quer colocar, ele acaba tendo que priorizar o volume, né? E o volume, infelizmente, ele está diretamente proporcional a um atendimento mais curto, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia e isso não tem como mudar, né? E o volume, ele vem porque o convênio ele te entrega isso. Mas quando você percebe, você tanto está tendo atendimentos superficiais, porque eles duram aí esses seus 15 minutos, com resultados não ideais, porque se você pegar o grande volume de seus pacientes, você consegue ali claramente observar quantos deles estão sendo perdidos nesse meio do caminho por falta de assistência, por falta de espaço, por falta de uma equipe multidisciplinar, e no final das contas é o seu resultado que fica comprometido por causa disso. Então, se você observar, você tendo essa agenda cheia, você está condicionado a um preço de consulta baixo, com um alto volume para conseguir aumentar a receita final, onde você acaba apresentando um serviço com curto período de tempo, sem assistência, sem uma equipe, e esse paciente tem um retorno muito longe por causa desse seu volume. Então, tendo essa visão de longe, desse macro, né, a gente observa que talvez o sucesso não esteja nisso. Isso sem entrar ainda na parte conflitante de essas questões psicológicas, né? Também por detrás. A sobrecarga mental, ela é muito grande. Eu lembro que um dos meus pontos de inflexão foi quando eu comemorei. Eu estava atendendo no convênio, agenda extremamente lotada, sobrecarregada, e eu comemorei que o paciente faltou. Imagina isso, né? Mas isso me gerou uma reflexão até maior. Como é que pode, né? Algo que eu, teoricamente, escolhi fazer, algo que, teoricamente, deveria me dar prazer. Eu sei que existem diversas situações, mas comemorar a falta de um paciente é algo grave. E eu tenho certeza que você aí já passou por uma situação semelhante, principalmente se você tem um grande volume de atendimento. Porque é aquilo, nossa, eu preciso de um momento de pausa. 4 horas ali atendendo, 6 horas ali atendendo sem parar, sem, às vezes, nem levantar da cadeira, né? Porque com o volume alto a gente não consegue nem ter tempo para levantar, para ir ao banheiro, para tomar um copo d'água. E quando falta, você fala, nossa, pelo menos eu vou ter um tempinho aqui para dar uma respirada. Então, a sobrecarga, ela não é só no sentido de volume de pacientes, ela é mental também. E aí vem os problemas relacionados a isso, que é o burnout, que é a ansiedade, né? O tanto que subiu, que aumentou a quantidade de pessoas ansiosas a nível mundial, é algo absurdo, né? Então, as pessoas precisam refletir sobre isso. Será que esse modelo atual que eu estou trabalhando, ele está sendo benéfico para mim, do ponto de vista mental também? E será que daqui 5 anos eu vou aguentar manter esse estilo? Com certeza não. O meu ponto de flexão foi relacionado à sobrecarga também, porque era uma questão frenética entre ambulatório, plantão, depois no outro dia ambulatório, e com isso tendo que conciliar a família, tendo que conciliar a saúde, né? Porque no final a gente vai deixando as outras coisas para depois, as outras coisas para um segundo momento, porque a sua prioridade, obviamente, é pagar suas contas, fazer com que a sua família ela acabe também não passando por momentos de situação difícil, e com isso você acaba ali entrando nessa necessidade de buscar incessantemente meios de trabalho. Então, ao invés de você pensar de forma inteligente como valorizar a sua hora, você busca agregar mais um trabalho. E você entra nesse ciclo a ponto de que você está tão sobrecarregado que você não tem tempo nem para pensar fora dessa bolha. Você não tem tempo nem de raciocinar, de sair dessa sua situação que você está. Por quê? Porque o sair disso vai gerar um prejuízo, e esse prejuízo é inviável para a realidade que você tem ali de pagamento de contas. E muito essa sua desistência ali, essa sua
esse seu burnout, ele está relacionado à frustração, porque quando você observa que não tem mais para onde você expandir e a sua vida vai ser essa, e aí você coloca na mesma prateleira ali, na mesma situação para olhar uma do lado da outra, o que você imaginou que seria e o que está se desenhando na sua carreira, você começa a entrar num sentido de infelicidade mesmo, insatisfação e frustração de tudo aquilo que você imaginou. E no final, o primordial, que seria você entregar um bom resultado, um bom atendimento, você fazer a diferença na vida de alguém, você com o tempo começa a observar que nem isso você está fazendo mais. Você está preenchendo o seu volume de horas para conseguir ganhar um valor ali e com isso fica comprometido o seu cuidado, né? Então você observa que essa diferença do volume para essa percepção do valor do paciente também acaba sendo muito comprometido, né? Pelo tempo que você tem ali de contato com ele e pelo tempo que você não tem para dar suporte, tanto pré-consulta quanto pós-consulta. Ou treinamento de equipe também, como sua secretária, que também é a primeira pessoa a entrar em contato com o seu paciente para te vender. Se é a sua primeira representante, ela não tem nem treinamento técnico, porque você não está de olho no que ela faz, você não treinou ela para nada, você não metrifica nada, você está preenchendo buracos e vivendo. Você vê que você está ali na sorte mesmo e deixando a boiada tocar. Né? É totalmente insustentável. E um ponto que você falou aí importante, você começa a pegar mais compromissos, né? Porque as contas não diminuem, pelo contrário, a cada ano que passa elas vão aumentando, reajustes e mais reajustes. Só que o seu valor dentro do convênio, dentro de um plantão, não é reajustado, né? Quanto tempo ganhando a mesma coisa ali no atendimento, né, por ficha ou no atendimento do plantão, sem reajuste, sem nada. Então, assim, a valorização ela é muito maior do que isso, né? Não é só nesse ambiente, é como pessoa também. É algo que não dá para continuar dessa forma. Você começa a perceber que não faz mais sentido você estar ali sem prazer, né? Fazendo porque precisa fazer, porque tem contas para pagar e sem ter resultado porque está no modo automático, né? E aí, com isso, a gente observa que o objetivo do médico deveria ser em como aumentar o valor da sua consulta, no sentido da qualidade, né? Não estou falando do preço exclusivamente, mas em si o valor do atendimento, o valor da experiência, o valor da entrega, o quão esse seu atendimento por completo ele entrega a ponto de você sim até cobrar o seu preço e ter a percepção para o paciente que isso está barato pelo tanto que entrega. Então, você precisa começar a enxergar a sua rotina, meios de conseguir sair dessa situação em que acabou sendo colocado e criar uma estrutura paralela a isso para você ir crescendo, conseguindo entregar esse seu valor e conseguir ir se valorizando, né, com o tempo. Quando a gente fala para os nossos mentorados sobre a transição, e ela é muito lenta, a gente não impõe nada de saia agora do convênio, saia agora dos plantões, de forma alguma. É muito importante, até para que vocês tenham condições de ter esses atos de coragem e desenvolver o consultório particular. Mas é um processo muito lento, é um processo em que você vai escalando quais são as suas prioridades, quais são os serviços que não te valorizam, dentro aí da lista de coisas, de afazeres que você tem. É muito importante que você realmente aí decida e coloque em prática, coloque ali numa lista quais são os locais que te valorizam, quais são os locais que não te valorizam, que não têm oportunidade de crescimento, locais que você percebe que você ali não vai fazer diferença, que não tem como você desenvolver algo novo, que não tem como você escalar o seu modelo de negócio, enfim. Então, para que quando você precise ir deixando esses locais, você saiba aí, do ponto de vista, vamos colocar assim, quais são as prioridades, para que isso fique um processo lento e tranquilo, né? Não seja um rombo, vamos dizer assim. E aí, você vai trocando um pelo outro, até que o seu consultório particular vai desenvolvendo, através de estratégia, através de método, e você consegue, até um belo dia, dizer adeus para tudo aquilo que te prendia.
Falando da minha experiência vivida, né? Eu estava nessa situação de excesso de plantões e me matando para conseguir ganhar, e eu estava nessa situação de não conseguir enxergar o outro lado do muro, né? Felizmente eu tenho a minha esposa que sempre teve a visão e nos colocou dentro de uma mentoria para conseguir ter essa mudança de mentalidade, enxergar que de fato deve se construir valor sobre o seu serviço para daí você continuar evoluindo, né? Mas da sua percepção, né, quando você acabava me enxergando nessa vida, o que você tinha em mente ali? A sua percepção era de alguém que não estava dando certo? Era de alguém, na verdade, Infeliz. infeliz? Eu via muito isso no Renan, assim, de infelicidade. O Renan é um excelente ortopedista, nível, não só tecnicamente falando, isso é inquestionável, mas relação com os pacientes, cuidado, escuta. A gente brinca, né, da ortopedia, que é algo, é a engenharia da medicina, mas ele tem um lado humano que é muito diferenciado. E ele entrou num ciclo, né? Eu acredito que também por conta das responsabilidades da vida que a gente foi pegando, e veio também o nosso filho. Ele entrou num ciclo, num looping infinito de plantões, de ambulatório, de tudo que a gente praticamente não se via. E era nítido o quanto que isso estava trazendo frustração, porque o Henrique estava crescendo e ele não estava participando disso. Ainda bem que foi um período curto de tempo. E sempre quando ele estava presente, sempre foi muito presente, mas a gente via que estava cansado, que estava sobrecarregado. E o corpo, ele fala também, né? Não estava cuidando do corpo, começou a engordar, não fazia atividade física. Por quê? Porque o tempo que tem, o tempo que sobra, vai dormir, vai descansar, né? Por quê? Porque daqui a pouco já vem outra maratona de 60 horas de plantão e tudo mais. Então, realmente, eu percebi que era uma pessoa que estava infeliz, fazendo algo que nasceu para isso. Como eu falei, um excelente ortopedista, gestor, excelente, tem todas. É uma coisa que me ajuda e ajuda nossos mentorados até hoje a conduzir muito bem isso, mas não estava se encontrando, né? E foi quase que passou um portal, né? Eu falo que depois que o Renan entendeu esse novo modelo de negócio, trouxe o protagonismo, né, da carreira dele, e não só da dele, da nossa, e a gente começou a mudar a mentalidade de fato, eu voltei a ver o brilho nos olhos dele. E aí, a partir do momento que a gente começou a ajudar outras pessoas, aí ele realmente se identificou de todas as formas, né? Porque isso é algo que é nato seu. Do meu lado, eu acredito que muitos passam por isso, ainda mais muitos pais de família, mas também mães de família, que têm ali como uma pressão pessoal, de fato, prover para a sua família, né? Você acabar levando o que a sua família precisa, né? Você acabar entregando, porque existem sonhos seus, existem sonhos da sua esposa, do seu esposo, existem uns sonhos que o seu filho, ali, apesar de pequeno, ele vem construindo e ele vai querer, é uma coisa que você sonha por ele naquele momento, e você acaba simplesmente querendo achar mais até o momento que chega nesse limite, que você observa que não tem mais para onde ir, o seu mental começa a ir embora, e realmente o tempo que você tem, você não vai acabar se dedicando para a saúde, porque você está mega cansado, e você quer se dedicar para as pessoas que você ama, seja sua esposa ou seu filho. E eu entendo muito você que está nessa situação, por quê? Porque eu tinha um receio e um medo de justamente a qualquer passo que eu der, acaba já gerando um prejuízo tão grande dentro do meu mês que assim, eu não tenho brecha, eu não tenho abertura para querer crescer, né? Eu não tenho para onde sair de qualquer lugar para conseguir deixar de ganhar aquilo É um e rombo, conseguir né? desenvolver uma coisa nova, né? Porque toda mudança existe um tempo de crescimento, de adaptação. Mas quando você observa que há estratégia por detrás disso, e a Nayara mencionou essa seleção, essa escala, e você se dedicar ao tempo, você realmente ter o foco, você percebe que há sim uma saída de você realizar essa mudança e essa transformação.
E foi através dessa visão e dessa transformação que, felizmente, hoje a gente tem aí uma vida completamente diferente por ter acreditado na gente acima de tudo, né? E o grande start dessa mudança, para mim, foi ter enxergado exatamente isso, que eu não estava conseguindo entregar o meu melhor para os pacientes que eu atendia. Porque por mais que eu tentasse fazer um bom atendimento ali em 15 minutos, ficava muito aquém do que eu poderia entregar. E quando eu passava o que eu conseguia para eles, eles ficavam dependentes de outros profissionais que não compunham a minha equipe. E aí, com isso, ou eles não faziam direito, ou eles nem iam fazer essas outras coisas. E quando eles voltavam, já tinha gerado consequências que seriam mais difíceis de reverter e por aí vai. Então, a mudança da chave foi justamente nisso. Então, o que você pensa, né? O dinheiro, lógico que ele é bom, né? Mas ele não é o propósito, ele é uma consequência, né? Nós que somos médicos, o propósito, lógico, é entregar o resultado, o cuidado e ver ali a transformação de quem busca e te entrega a vida dele ali, a condição dele para conseguir melhorar, né? É um voto de confiança. Então, quando você acaba recebendo esse voto de confiança para o paciente, você percebe que você está sendo limitado, travado, podado para entregar esse cuidado que você pode entregar, seja por tempo, seja por materiais, seja por condições do local, você começa a se questionar muito se você está no caminho certo, né? E aí você percebe que o seu propósito de vida está sendo deturpado, ele está sendo apagado e você está só realmente vivendo, né? E isso foi o que mudou. E, obviamente, a parte financeira ele vem como uma consequência muito benéfica, muito boa, mas tanto não foi quanto não deve ser o grande propósito nessa mudança. As pessoas sempre esperam o momento certo das coisas, né? Também Elas isso. sempre falam, agora não é o momento, deixa eu organizar tal coisa, que quando for o momento certo eu vou dar esse passo. E esse momento certo, gente, nunca vai chegar. O Renan sempre foi muito mais cauteloso, né, nas ações, sempre foi muito mais conforme mesmo, de esperar o momento certo. E eu já penso que, às vezes, a gente precisa realmente ter atos de coragem, porque o resultado disso, ele é fantástico. E hoje a gente tem muito essa mentalidade do quanto que a gente precisa, às vezes, sair da bolha, realmente sair da caverna e entender o quanto que existe de possibilidades extraordinárias aí disponíveis para você desenvolver e para você ampliar a sua visão. Tem uma questão, pensando aí um pouco em neurociências, que eu gosto muito de colocar e que eu assisti a Dani Martins falando, né, que é uma excelente pessoa em técnica de vendas e como pessoa também. E ela colocou, né, que às vezes quando você se imagina em alguma situação, isso já é um passo muito importante. Então, por exemplo, eu quero ter um consultório próspero, eu quero ter uma melhora na minha carreira. Então, Então, se imagine nessa situação. Coloque o seu pensamento naquela situação. E, às vezes, até fale. É muito importante que você verbalize isso. Eu quero ter aquela clínica tal, fazer os meus pacientes um atendimento de excelência, eu quero trazer a medicina que eu acredito. Então, fale isso, pense isso, porque o pensamento, você falar, você vai gerar um pensamento. E aí a gente está falando aí da parte cognitiva. Esse pensamento, ele vai acessar crenças suas. E às vezes crenças que estão te impedindo de dar esse ato de coragem, de sair dessa falsa segurança. E aí, a partir do momento que você acessou essas crenças, gerou esse desconforto, às vezes, isso vai gerar um comportamento. E esse comportamento é o que você vai precisar colocar em prática para você atingir o seu objetivo. Então, todo esse processo, de forma repetida, vai te trazer coragem para conquistar aquilo que você colocou como meta, né? E a gente faz muito isso, né? De falar, de escrever, de pensar, para que isso se materialize. É óbvio que a gente precisa traçar um caminho
as coisas não caem do céu, não é bala de prata, não é milagre, mas a partir do momento que você fala sobre, que você mentaliza e que você pratica, o resultado ele vai acontecer, a sua meta vai acontecer. Né? E você não é obrigado a conseguir fazer esse planejamento, essa trajetória sozinho. Então, assim, não se culpe se você não sabe por onde começar, ou o que fazer, ou perceber que está afundando. Ao invés de você achar que você é incompetente, que você não vai dar certo, que tudo que você se dedicou não vale a pena, não é isso. Querer até, às vezes, mudar de carreira, de profissão. Você busque pessoas que já atingiram isso e podem lhe ajudar, né? Porque com isso o caminho ele se clareia e você, através do primeiro passo, você faz uma pequena conquista, depois você dá o segundo, outra conquista, e aí você vai se animando e enxergando que sim, no final dali existe aquela medicina que você acreditou, que você estudou para conseguir exercer, e aí com isso muda bastante a sua rotina. Mas recapitulando aqui então, em relação ao volume de agenda. Então, se a gente já percebeu, nós como médicos, né, a gente prioriza, obviamente, saúde, certo? E nenhuma pessoa que está sobrecarregada, fazendo mais do mesmo todos os dias, nessa intensidade, não tendo tempo para se cuidar e tempo de lazer e de hobbies, acaba não tendo saúde. Então, assim, acima de tudo, não devo me sobrecarregar, né? Se você pensa que você não tem escolha por causa de questões financeiras, então temos um problema disso, que o quê? Você precisa melhorar o seu tempo para você conseguir ter mais saúde e mais qualidade de vida. E para isso você tem essa questão financeira. Então, melhorar a sua hora, a sua questão financeira, certo? E não tem como fazer isso onde eu estou trabalhando, porque a minha hora é fixa, meu trabalho é fixo. Então, estamos num outro prazo. Estamos num ponto de tentar enxergar um local onde ele consiga te entregar um valor hora melhor. Seja fazendo ali dentro do que você próprio está fazendo, alguma forma diferente, ou buscar então outros meios, certo? É importante ir colocando esse passo a passo, porque as pessoas elas só enxergam o começo e o fim, né? Eles não enxergam como dar o próximo passo e com isso fica uma coisa muito distante, né? Parece que ela nunca vai conseguir. Ah, vocês estão falando aí... Tá, mas e aí, né? Mas quem que não quer? Exato. Por quê? Porque você só enxerga o resultado, você não faz ali aquela mini meta, você não coloca o próximo passo, você não está nem conseguindo enxergar a situação que você está, quem dirá o próximo passo. Então, pense nisso. Então, se eu consigo ou não, então eu tenho que mudar a minha condição. E com isso eu preciso do quê? Quais são os meios que eu tenho que buscar para conseguir desenvolver essa valorização da minha hora? Ah, eu tenho que fazer isso? Ou eu não sei o que eu tenho que fazer, eu preciso buscar ajuda? Ah, eu preciso desenvolver esse tipo de consciência, esse tipo de habilidade? E com isso você vai caminhando para esse segundo cenário, aonde você vai conseguir ter a sua hora mais valorizada, mais saúde psicológica, mais saúde mental, mais saúde física, para você conseguir ser feliz, né? Você conseguir desempenhar a carreira que você tanto sonhou. Eu acho que o primeiro passo, se você quer sair dessa situação, é frequentar ambientes e estar ao lado de pessoas que estão aonde você almeja chegar. Então, eu quero praticar uma medicina próspera, eu quero ter uma clínica de sucesso, eu quero ter tempo de qualidade. Então, esteja em ambientes, frequente ambientes que te proporcionam isso. Porque vai ser muito mais fácil você chegar nesse caminho. E aí, tem os passos, né, que a gente precisa seguir. São pontos que são importantes para você que quer ter liberdade de tempo. Você que quer conseguir ter o seu momento de qualidade com a sua família. Você que quer ter seu tempo para fazer atividade física e não quer ficar trocando tempo em pacientes atendidos, em volume, em plantões. Então, assim, como? Aí a gente tem que pensar em todos os pontos aí de um consultório próspero. Então,
Vamos avaliar como é que está a sua influência, vamos avaliar como é que está chegando esse paciente, vamos avaliar como é que está a sua secretária, vamos avaliar como é que estão as suas captações, vamos ativar canais de captação, vamos melhorar a sua influência, vamos criar novas habilidades que você percebeu que são necessárias. Tudo é uma análise, tudo é estratégia, tudo é método. Então, a gente precisa entender todo o seu cenário para conseguir desenvolver algo nesse sentido. Boa, já que você entrou nesse quesito, vamos então fazer aqui o quadro que a gente costuma fazer, que é o decodificando ali, é o cenário de algum profissional, né? Porque é um pouco disso que a gente vai desenvolver e o importante é a gente realmente decodificar, a gente destravar ali a situação desse colega médico para essa situação que a gente está falando, que é de maior valorização. Então, um colega que está 100% dentro de um convênio, você até falou um pouco antes, que é justamente ele selecionar ali todos esses locais, colocar o valor, satisfação, congruência com que ele exerce ali essa profissão, congruência com aonde ele quer chegar, as conexões, os canais, plano de carreira, crescimento, enfim. Ele criou ali um cenário para dar o primeiro passo. Então, para quem está só em convênio, já está o primeiro passo, certo? Agora vamos considerar, então, um colega com agenda cheia, tá? Agenda cheia dentro do particular, ou uma agenda cheia dentro do particular, onde ele percebe que ele chegou no teto, ele chegou no limite, e ele vê que não está sendo suficiente, que não está bom ali para uma realidade que ele imaginou que seria atendendo só o particular, ou uma pessoa que está com a agenda cheia porque ele está cheia de outras atividades, mas tem ali um momento de um consultório particular que ele está tentando crescer para desempenhar e sair do resto. Como fazer essa hora ali do particular ser mais valorizada para que tanto ele cresça ali nessa agenda que ele já está cheio do particular, quanto ele comece nesse pequeno particular a sair mais dos convênios e plantões e aumentando esse particular. Aonde que está a decodificação, o segredo aí por detrás da valorização dessa hora? 2 pontos importantes nesse cenário. Precificação. Então, eu com certeza começaria pensando aí em possibilidade de reprecificar. Isso é uma dor muito grande, porque assim, os colegas, eles precificam as coisas de uma maneira muito ruim. Nem sabe, né? Nem sabe, na verdade, a primeira coisa que a gente observa é isso, não sabe nem precificar. Não sabe quanto custa não sabe a quanto aquisição custa do cliente. A aquisição do cliente. Então, primeiro avaliar isso. Como é que está todo esse cenário de valores, de impostos, de sala, de secretária, de tudo, para que a gente consiga fazer uma precificação adequada. E pensaria muito em implementar planos de acompanhamento. É uma forma da gente escalar, é uma forma da gente ter previsibilidade e aumentar a renda. E isso vai repercutir na questão financeira, com certeza. O plano de acompanhamento, ele além de fazer tudo isso financeiramente, é o único que consegue, junto disso, ainda entregar maior resultado, maior retenção, maior indicação, porque ele está atrelado a um maior cuidado, e com maior cuidado tem maior entrega e consequente resultado, né? Exato. E eu tenho certeza, você que está nos ouvindo aqui, que a sua precificação ela não está correta, porque maioria das vezes os colegas eles acabam colocando muito abaixo o valor ali da sua consulta, da sua hora, para o tanto que entrega e do que vale. Isso eu tenho certeza absoluta pela experiência de colegas ao nosso redor, os colegas que vêm fazer parte da mentoria. É comum as pessoas não estarem bem precificadas no mercado e o preço acaba que ele é sim um meio de contato, é um meio de entrega que diz muita coisa, né? Diz muita coisa ali por detrás, inclusive sobre a sua qualidade técnica como médico, né? Preço posiciona, não tem jeito. A gente costuma falar na mentoria e é algo que é real. Imagina que eu pego e falo para você, olha, eu não te falo o que é, mas eu falo, ó, eu tenho uma coisa aqui nessa mão que custa R$500 e eu tenho uma nessa mão que custa R$2.500. Qual você quer? Você vai escolher a mais cara. Por quê? Porque está ali pressuposto que o mais caro é o melhor. Então, realmente, o preço, de uma forma adequada, ele te posiciona. Você já acaba
não tendo o trabalho de explicar que você é bom. Já está embutido naquela primeira situação. Então, você já parte que você é bom. E né? a Se outra você tá situação cobrando. também acontece, né? Que é aquilo, eu tenho uma Ferrari, ó, top, 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 tá R$ 20.000. Estranho, né? Estranho. Também vai desconfiança, né? Alguma coisa tem, gera uma desconfiança. Então, consulta muito barata também gera uma desconfiança, né? Então, para esse colega reprecificar e crescer, né? Aumentar o valor da sua hora, reprecificar o valor de consulta, criar planos de acompanhamento para que ele aumente, né, essa retenção, né, essa criação de receita. E aí, com isso, ele começa a engordar o caixa e começa ou a migrar ou a selecionar um pouquinho melhor ali a sua hora. Porque se você acaba aumentando a sua precificação, imagina que se você aumenta 50% o valor da sua consulta, você pode ter uma queda ali de 30% do seu público que está na mesma. Então, ou seja, você conseguiu aumentar o valor ali da sua consulta, mas só que manter a sua receita e trabalhar menos. Então, já começou a ter tempo de qualidade. Então, você pode sim acabar investindo esse seu tempo em várias outras coisas. Ou você, com o tempo, começa a crescer em cima disso e aí aumenta o seu caixa. Agora, imagina isso. Você tendo maior tempo de qualidade e ainda dentro dessa sua consulta que você já reprecificou e começou a ter mais tempo de qualidade, você ainda acaba ofertando e vendendo um plano de acompanhamento, que aí acaba assim escalando de uma maneira mais significativa o seu consultório. E aí você começa a trabalhar, obviamente, não por volume, mas sim por proximidade, por entrega, por cuidado. E isso né? vai gerar mais resultados, que gera mais indicação e a máquina gira. Exatamente. Então, tá aí o começo dessa valorização de hora. Agora, obviamente, você sempre precisa estar comunicando corretamente, porque não adianta nada você cobrar um valor de consulta mais caro onde você não comunica isso, o seu ambiente de trabalho não comunica isso. Acaba que não faz nenhum sentido isso. Você precisa, de fato, entregar a sua qualidade ali técnica, a sua qualidade física, a sua qualidade de aparência para poder cobrar esse valor. E com isso, o treinamento de secretária também é muito importante, por ser a representatividade sua. E o pós-consulta também é muito importante. Então, assim, pense que o que está atrelado à maior percepção de valor é essa experiência, essa jornada do paciente que tem que ser construída, tá? Então, não adianta só, obviamente, aumentar o valor. Estamos falando de uma estrutura por detrás de cuidado e de suporte que precisa existir para justamente ter essa percepção que o valor é muito alto e aí o preço acaba ficando até, inclusive, baixo, né? Para o tanto que entrega. Exatamente. É isso então, né? Terceiro episódio concluído. Falamos aqui sobre a agenda cheia não é sinônimo de sucesso. E feliz demais de concluir mais um episódio com vários insights. O importante é que vocês aqui saiam com decisões, né? Que você consiga aqui absorver o que a gente falou e tomar alguma decisão, algum próximo passo, alguma atitude que você consiga ir no sentido de ser mais valorizado, de conseguir ter mais satisfação no que você faz, de entregar um maior resultado. Então, o nosso objetivo é esse, o nosso propósito dentro da Valora Med Club é esse, é conseguir de alguma forma entregar aos nossos colegas algum insight, alguma ação com que ele possa ter e atingir esses resultados de valorização e ser cada vez mais feliz E resgatar o contente. prazer, né? O prazer em ser médico, que é isso que nos trouxe até aqui. Com certeza não foi fácil para vocês, para a gente também não. É um caminho árduo até chegar lá. E é muito frustrante, né? Quando a gente não se sente valorizado, quando a gente não exerce algo com resultados e com prazer. Então, um dos nossos propósitos também é esse. É resgatar o prazer em ser médico e a servir, né? E aquela famosa frase, né? Se fez sentido para você, curta, compartilhe e chame mais colegas para assistir esse episódio. Na nossa descrição aqui também tem o nosso link para a aplicação da mentoria. Esse link ele não te garante uma vaga na mentoria, é um link para a gente
acabar avaliando, iniciando uma conversa para analisar o seu cenário, sua forma de trabalho, se condiz com a nossa forma de trabalho, se a gente consegue realmente casar os nossos meios ali de trabalho e de conversa para evoluir e atingir os resultados, tá? Alinhar as expectativas e ver se a gente consegue evoluir, né? E muito obrigado. Até o próximo episódio. Muito Nayara. obrigada. Até o próximo episódio.